relação à tese dos 20 salários mínimos, né? E aqui eu quero fechar essa discussão, né, dizendo o seguinte: nós temos uma legislação precedente à Constituição de 88 muito clara sobre esse assunto. E temos também decisões do STJ também considerando esse assunto. A grande mudança está aqui, né, a partir do decreto 2.318, que alterou a dicção da Lei 6.950, mas ele não alterou a limitação da base de cálculo nela prevista no seu parágrafo 4º, que diz que a base de cálculo das contribuições parafiscais, que são as contribuições do Sistema S, são limitadas a 20 salários mínimos. Essa normativa toda foi recebida pela nova Constituição. Ela não foi, segundo decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, não se tornou incompatível com o artigo 149 da Constituição Federal. Ao contrário, foi recebida. E com essa recepção pelo texto constitucional, essa norma continua vigente e válida até os dias de hoje, principalmente porque não alterada ainda pelo decreto 2.318 em 1986, antes da Constituição. Portanto, recebida a Lei 6.950, ela é recebida no seu parágrafo único do artigo 4º, exatamente com a dicção que tinha anteriormente. É uma questão, a meu ver, muito mais de direito constitucional formal, mas extremamente importante, porque é muito técnica, para deixar claro que para as contribuições previdenciárias, para a contribuição previdenciária patronal, a regra da tributação sobre a folha de salários completa, trazida pela nova Constituição, é diferente da regra da contribuição parafiscal do Sistema S, em que continua limitada e regida não pela Lei 8.212, artigo 22.1, mas pela Lei 6.950, artigo 4º, no que diz respeito ao seu parágrafo único, que em momento nenhum foi revogado, foi recebido. Portanto, nós teríamos dois regimes de base, né? Nós teríamos um regime para a CPP, cujo artigo 22, inciso 1 da Lei 8.212, e os outros dispositivos diz que é o total das remunerações pagas ou creditadas, é a folha de salário, e teríamos o regime das contribuições parafiscais, a Lei 6.950, 81, aplicar as contribuições parafiscais, que trata da limitação de 20 salários mínimos. Essa discussão, ela foi trazida ao STJ já inúmeras vezes, e em todas elas, anteriormente, eu vou trazer aqui, o STJ vem dizendo que há decisões na época do relator, ministro José Delgado, e outras que depois nós podemos indicar, né, no qual o STJ também definindo, né, que efetivamente se aplica, embora não fez em sede de repetitivo ainda, e que o fará em breve, porque foi afetado, caso agora, por a relatoria da ministra Regina Helena Costa, mas as decisões anteriores, né, ministro Napoleão, ministro José Delgado, já vinham, né, concedendo decisões no sentido de que a base seria efetivamente os 20 salários mínimos. Porém, com essa discussão ganhou uma repercussão muito grande, o caso foi afetado, como eu disse agora, né, pela Regina, com a relatoria da ministra Regina Helena Costa, e vai ser decidido. E aqui a questão controvertida no repetitivo abre aspas, definir se o limite de 20 salários mínimos é aplicável à apuração da base de cálculo de contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiro. Essa discussão, a meu ver, ela tem gerado uma situação pragmática que eu tenho visto, que é o seguinte, olha, defendem alguns, o limite de 20 salários mínimos não é da folha relativa a todo o pagamento da folha do empregador, da folha de salário da empresa, mas é o empregado. Então, para empregados que ganhem mais que 20 salários mínimos, ele está limitado ao teto. Então, ele seria um universo individual por empregado. Eu confesso que, apesar de ser essa uma interpretação até razoável,
eu não consegui extrair das normas que li, na sua literalidade e no seu contexto e na sua interpretação sistemática, nada que me desse uma segurança para dizer que se trata de 20 salários mínimos por empregado. Acho que aqui nós temos uma situação que é efetivamente definir qual é a regra jurídica vigente e válida para reger as contribuições para fiscais nesse liame de pagamentos entre empregador e empregado, para a destinação do sistema S. E se for definido que é o artigo 4º da Lei 6.950, me parece que a interpretação possível é uma só. Nós estamos falando de limitação da base dos 20 salários mínimos, e não por empregado. Uma outra coisa que me chama a atenção, né, e aí concluindo, em função do adiantar do horário, é que nós temos aqui uma situação, a meu ver, e volto no que disse, e fecho com o que disse na introdução da nossa conversa. Nós temos uma situação que transcende o aspecto de direito formal. Aqui, nós temos que lembrar que nós estamos vivenciando isso nos tribunais, de uma forma geral, uma injunção, e é até típico, né, do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal político, mas uma injunção política muito significativa, e me parece que a repercussão que esse tema tem na sobrevivência das instituições do Sistema S, pela importância que tem na arrecadação, ela é uma repercussão muito significativa. Portanto, aqui eu acho que nós vamos ter uma análise política, ou pelo menos uma tendência a uma análise consequencialista, que não é positivo, né, para o direito, mas acho que há uma possibilidade de uma análise consequencialista indesejada aqui. Então, isso tem que ser levado em consideração sempre. Por outro lado, me parece importante fazer a seguinte análise. Se eu tenho as contribuições para fiscais limitadas a 20 salários, para um rol, para um universo muito grande de contribuintes, que não são os grandes contribuintes, 20 salários, muitas vezes, é exatamente a folha de pequenas empresas, né? Então, pensando não sobre a ótica da arrecadação, mas sobre a ótica do número de contribuintes, acho que abarcaria a contribuição para a fiscal um número de contribuintes de pequenas empresas, até médias, significativo. Talvez não houvesse uma alteração, uma erosão dessa base tão significativa em comparação com o que tem hoje para fins de arrecadação previdenciária, né? Pensando nesse viés do consequencialismo. Por outro lado, o que me parece justo, razoável, é que as contribuições para fiscais, por mais nobres que sejam, não têm o mesmo poder e aptidão do que as contribuições previdenciárias, que são afetadas para a seguridade, para a previdência, para a assistência social, para a previdência social e para a saúde. Elas têm uma finalidade diferente. Ora, não me parece que a arrecadação de uma contribuição de sua menor importância, ainda que nobre, em relação, em cotejo com as contribuições previdenciárias, tenha a mesma base de tributação. E aqui eu não estou pugnando uma análise econômica, uma interpretação econômica, eu estou apenas fazendo uma digressão em relação a levar em consideração a proporcionalidade, a razoabilidade da interpretação de que as contribuições para fiscais incidam sobre um limite da folha e não sobre a folha toda, porque a folha toda é um signo presuntivo de riqueza resguardado para as contribuições previdenciárias, cuja destinação, essa sim, é para assistência, previdência e saúde no Brasil. Se eu coloco um limite para as demais, isso não me parece, em modo algum, desproporcional ou inadequado. Se esse limite é 20 salários mínimos, é 50 ou 100 salários mínimos, é a lei quem tem que dizer. E a lei disse, né? Ela o disse e a lei é válida. Então, se ela é formalmente válida, me parece que esse aspecto tem que ser trazido também para a discussão. Era isso que eu queria dizer, né? Eu quero novamente aqui, aliás, eu quero primeiramente agradecer a presença de cada um de vocês, né? O tempo que me dedicaram. Espero que a nossa exposição tenha atendido a expectativa de abordar os temas todos e agradeço profundamente a atenção de todos, né? De queridos amigos, enfim, conhecidos, a quem cumprimento, devoto todo o meu respeito. Agradeço também
a equipe que me assessorou no suporte de material, a doutora Eixa, a equipe que fez o trabalho tecnológico também, né, a Danúbia, Paulo, Filomena, Diego, Janaína, a todos que possibilitaram também que eu pudesse realizar essa singela live hoje com vocês. Espero que tenhamos, pelo menos, se não trazido grandes soluções, pelo menos colocado algumas ponderações que nos permitem colocar essas discussões num rumo um pouco mais claro. Concluo, né, dizendo que, nesse momento, e lembrando aquilo que disse no início, temos uma oportunidade extremamente significativa de levar esses casos aos tribunais de uma forma muito mais rica e muito mais completa dos que aqui, infelizmente, tive a oportunidade de ver e ler até esse momento. Obviamente, li trabalhos excelentes, mas eu acho que é fundamental que nós tenhamos a possibilidade de nos reunirmos, assim como aqueles que já estão também voltados ao assunto, para debater mais o tema, para discutir mais o tema. Ainda há tempo para um foro de discussão, para um foro de debates sobre esses assuntos e como que eles serão canalizados efetivamente. Lembrando, né, e nós temos aqui várias empresas, pessoas de RH, a importância que todos buscamos é a segurança jurídica para que possamos fazer, né, no final do dia, uma orientação adequada para os nossos clientes, para aqueles que dependem de nós ou para os nossos empregadores, e para que possamos ter uma carga tributária justa, uma carga tributária racional, uma carga tributária adequada, dentro dos limites e da moldura do direito, dentro dos limites de segurança adequada. E que nessa segurança jurídica não é somente a segurança de obedecer à lei, mas é a segurança de se pautar em decisões importantes que os tribunais fixaram e que têm cada vez mais que serem válidas para nós contribuintes, serem estabilizadas. É uma oportunidade que os tribunais têm nesse momento, seja através da modulação de efeitos, seja através das decisões que serão exaradas nesses repetitivos, de gerar um elemento estabilizador nas discussões de folha de salários no Brasil, extremamente importante para a empregabilidade, extremamente importante para a diminuição de pejotização, extremamente importante para a redução do emprego informal, mas também para a matéria tributária de uma forma geral. Então, eu queria novamente agradecer e me despeço desejando a todos uma boa, uma ótima noite. Se tiver perguntas no chat e alguma consideração, eu ingressarei lá e as responderei, me serão encaminhadas pela equipe, e eu terei o maior prazer em responder ou em passar um material para aqueles que tiverem interesse. Pode pedir também no chat, que eu peço também para a Danúbia encaminhar para vocês. Tá? Muito obrigado e uma boa noite.